O que é um cristão? Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 26. Sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente, e em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez chamados cristãos. Prezados ouvintes, frequentemente se tem a ideia errada acerca dos cristãos. Muitos são aqueles que rejeitam o cristianismo, alegando que certas pessoas que se dizem cristãos os decepcionaram. Às vezes uma conta não paga, falta de um cumprimento, não é um bom vizinho, não é um bom colega de emprego, de trabalho, e assim ocorre que há pessoas que têm uma ojeriza, uma antipatia e não podem suportar os cristãos. E eu quero dizer para você, meu prezado ouvinte, que um cristão não é aquele que só tem o rótulo e que às vezes tenta se aproveitar deste rótulo até com fins políticos. Candidatos que se aproximam das igrejas tentando ganhar votos sob a alegação de que também são cristãos. Nós não conhecemos o coração dos homens, mas Deus conhece. Por isso, quando Jesus concluiu o Sermão do Monte, ele fez uma advertência surpreendente, que até nos choca. Jesus chegou a dizer, no capítulo 7 de Mateus, que no dia de prestação de contas, no chamado juízo final, vão aparecer pessoas que vão lhe dizer: Senhor, Senhor, e que ele diz: nem todo que diz assim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E ele continua então no capítulo 7 de Mateus 22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E ele então dá um meio como reconhecer realmente quem é um cristão. Por seus frutos os conhecereis. Porventura se colhem-se uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Estou lendo em Mateus capítulo 7, versículos 16 a 20. De modo que um cristão não é aquele que só tem rótulo e que às vezes tenta aproveitar-se desse rótulo. O verdadeiro cristianismo existe. O verdadeiro cristão é uma pessoa que demonstra pela sua vida a verdade da sua fé em Cristo Jesus. E Jesus declara aos seus discípulos, no capítulo 13 de Mateus, versículos 34 e 35, que há uma distinção, então, de modo a reconhecer-se
quem é cristão quando ele disse que nós seremos reconhecidos quando tivermos o amor um pelos outros. Amai-vos uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Este amor do verdadeiro cristão se faz notar pelas pessoas que o rodeiam. Jesus nos diz também que os verdadeiros cristãos devem ter pureza de coração. No Sermão do Monte, capítulo 5, versículos 8 e 9, o Senhor fala das chamadas bem-aventuranças, e ele declara: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Esta palavra pacificador não significa apenas que a pessoa é pacífica, mas procura pacificar pessoas que estão se degladiando, se odiando. Ela põe-se no meio, no sentido de poder ajudar essas pessoas a viver em paz. Não espere, isso devemos dizer. No entanto, que nós, cristãos, sejamos perfeitos. Só existe um perfeito. Foi o que Jesus declarou em Mateus 5,48. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito vosso Pai que está nos céus. Então há um que é perfeito, mas a atitude desses cristãos verdadeiros mostra claramente, mesmo que não sejam perfeitos, que Deus é o centro da sua vida. Agora, queremos dizer que há pessoas que se dizem cristãs por terem nascido numa família cristã. Consideram-se cristãos de nascimento, como se nasce francês, como se nasce alemão. Nasce-se também numa família cujos pais são tidos como cristãos e, obviamente, os filhos dizem: também sou cristão, porque por tradição eu sou cristão. No entanto, Jesus mostra-nos claramente que nos tornamos cristãos somente após termos tomado esta decisão pessoalmente. E há um exemplo na Bíblia Sagrada, no capítulo 3 de João, quando Jesus recebe a visita ilustre de um nobre judeu, membro do Sinédrio ou do Senado. Ele chegou a Jesus com certos elogios: bem sabemos que tu és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Ora, Jesus, vendo aquele homem com estas palavras tão elogiosas, poderia ter um assunto mais ameno, mas Jesus foi muito objetivo na conversa com ele e disse para ele: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos lhe disse: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. Então aqui está uma condição que nós dizemos sine qua non, expressão latina que declara: sem ela qualquer título de cristão não funciona.
ele foi objetivo: necessário vos é nascer de novo, ou importa-vos nascer de novo. Então Jesus nos mostra bem claramente que não somos cristãos por nosso nascimento físico, mas por um segundo nascimento, um nascimento do alto, um nascimento espiritual que depende de uma decisão pessoal. E você perguntará: como chegamos a tal decisão? Quero dizer que o passo que leva um homem ou uma mulher a se decidir por Cristo Jesus depende de cada um de nós de reconhecermos esta necessidade, compreendendo que a nossa situação é igual perante todos os homens. Somos pecadores, nascemos pecadores, como disse Davi no Salmo 51, versículo 5: em pecados me concebeu minha mãe. Ora, se eu tenho consciência de que sou pecador, porque em Romanos capítulo 3, versículo 23, declara: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Destituídos significa separados, afastados. E se viermos a morrer nessa condição, de acordo com Romanos 6, 23, quando diz o escritor apóstolo Paulo, o salário do pecado é a morte, e morte significa banimento, afastamento, separação eterna de Deus, não simplesmente a morte física. O que fazer então? Lendo a Bíblia Sagrada ou ouvindo a Bíblia Sagrada, vamos notar no capítulo 19 do livro de Lucas, o terceiro evangelho, Jesus dizendo na casa de um homem pecador: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio exatamente para nós. Somos pecadores. Eu preciso reconhecer esta condição. E eu preciso sentir necessidade de salvação. Aí eu recorro ao Senhor Jesus Cristo e tomo conhecimento que Ele morreu por mim, morreu por nós, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 5, versículo 8. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós. Nós podemos saber pela Bíblia que ninguém se salva a si mesmo. Toda tentativa de salvação através de boas obras e outros meios inventados pelos homens redunda em nada, absolutamente nada. Jesus vindo e morrendo por nós, escreve o apóstolo Pedro na sua primeira carta, no capítulo 12, versículo 24, que Cristo na cruz carregou sobre si nossos pecados. Você não apaga pecados. Você tem seus pecados removidos por Jesus Cristo mediante a sua morte, que nós chamamos vicária, porque Ele tomou o meu lugar, eu reconheço. Pela sua morte expiatória, eu reconheço que o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado. Nesta forma, eu aceito a Jesus como meu único e suficiente Salvador. E ao aceitar a Jesus Cristo, eu me torno filho de Deus. É o que diz o apóstolo, o que diz João, capítulo 1, versículo 12. Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, o direito de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Todos.
não tem número limitado. Depende da pessoa aceitar, reconhecer sua condição e reconhecer que Jesus é o seu Salvador e aceitá-lo. Nesta hora eu me torno um cristão. É a maneira bíblica de uma pessoa poder chegar-se e tornar-se um filho de Deus por convicção pessoal. Qualquer outro meio que se alegue como tradição de família não resolve, porque é este o meio indicado na palavra de Deus. Prezado ouvinte, você é um cristão por tradição ou você é um cristão por convicção, com experiência do novo nascimento apontado por Jesus em João capítulo 3, versículos 1 a 13. Que você possa ser um cristão por convicção, por ter uma experiência de um encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo e sentir que, na verdade, você está vivendo uma vida nova. E em 2 Coríntios 5,17, o apóstolo Paulo declara: se alguém está em Cristo, ou seja, é um cristão, ele é uma nova criatura. As coisas antigas passaram, práticas e formas errôneas de adoração, de religiosidade. Agora a Bíblia se torna uma lâmpada para os nossos pés e uma luz para o nosso caminho. Que possa você ter esta experiência e dizer: eu sou um cristão porque nasci de novo em Jesus Cristo. Amém.